bem com vocês? Muito bem, que legal! Hoje nós vamos começar nossa aula de redação e ortografia. Vamos com a tia? Bora lá, nossa primeira aula de agosto. Olha que legal! Vamos conseguir identificar muitas novidades em ortografia e redação. Vai ser um mês com muitos assuntos legais que você vai gostar muito. Então, vamos hoje começar com redação e vamos saber qual é a nossa agenda. Olha aqui, prestando atenção na agenda, fazer a leitura das páginas 102 e 103 aí do livro de produção de texto Marcha Criança, certo? Depois, o que você vai fazer? Realize uma pesquisa em livros ou internet sobre o significado de medo. Tia Gisele, por quê? Porque nós vamos falar em redação sobre contos de assustar. Isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. Então, eu estou pedindo para você pesquisar o significado de medo e escrever também no seu caderno quais são os seus medos. O que você tem medo? Você tem medo de quê? Então, você vai escrever no seu caderno e aí nós vamos comentar isso na nossa aula ao vivo. Certinho? Muito bem. Então, aqui está a nossa agenda da aula de redação. Então, vamos começar. Olha aqui. Hoje nós vamos falar sobre contos de assustar. Isso mesmo. Então, prepara aí o seu livro na página 102 de produção de texto, porque nós vamos falar sobre histórias ou contos de assustar. Meu Deus! Bora lá? Vamos viajar com a tia? Vamos lá. As histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo no leitor. Quem é o leitor? Quem está lendo a história. Como cenário noturno, noturno é à noite. Vozes sussurradas, aquela vozinha bem baixinha. O que mais? Portas que batem de repente. Trovões, relâmpagos, caveiras. Luzes que se apagam misteriosamente. Sombras e personagens misteriosos. Então, isso daí significa o quê? São os elementos que fazem parte de uma história ou de um conto assustador, tá? Vamos lá, então. Olha aí, a tia colocou a imagem de uma caveira. Pronto, mas e agora? Vamos ver alguns detalhes em um conto assustador. Vamos lá. Há personagens, objetos, som e vozes assustadoras. Isso mesmo. Em um conto de assustar, nós temos que observar o que esses personagens ou os objetos que vai causar medo no leitor, que vai causar medo na pessoa que vai ler essa história ou que vai ouvir a história. E muitas vezes aparecem as vozes, mas essas vozes têm que causar medo. Essa voz é assustadora. E a tia colocou aqui a imagem de quê? De um fantasma. Isso mesmo, porque muitas vezes nas histórias aparece isso, parece um fantasma. E isso daí é um personagem que vai causar medo. Outro detalhe importante. Muitas dessas histórias foram contadas oralmente, ou seja, foram faladas, certo? E passadas de geração para geração. Como assim, tia Gisele? Essas histórias de contos de assustar, as pessoas contavam para as crianças, os adultos contavam para as crianças. E isso foi passando, ó. Essas crianças foram crescendo, se tornando pais, foram contando para os seus filhos, e aí foi indo, certo?
Essas histórias, como diz, contada oralmente, tá? Foram faladas, certo? Muito bem. E aí? Página 102 e página 103 aí do seu livro. Vai ter aí no seu livro esses questionamentos. Vamos responder oralmente? Você já sabe o que significa oralmente, não é isso? Vamos responder aqui, ó, só falando. Vamos lá? Vamos para a primeira questão. Diz assim: você gosta de histórias que dão medo? Sim ou não? Responde aí. Segunda, que personagens fazem o leitor tremer de medo? Me diga, você já leu alguma história assim? Você já ouviu uma história assim? Quais são os personagens que causam medo nas pessoas? Um fantasma? O que mais? Um bicho-papão? O que mais? Pense aí, tá bom? Terceira, todas as pessoas costumam ter medo? Sim ou não? Acho que não. Tem gente que tem coragem, tem gente que às vezes tem medo, mas não diz nada. Acaba enfrentando o medo. E você tem medo? E de que você tem medo? E você tem medo de quê? Olha aí a quarta questão. E aí, diz aí para o papai e para a mamãe, se você tem medo de alguma coisa. Medo de cobra, medo de barata, medo de ficar no escuro. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de cobra. E você também tem medo disso? Então, vamos pensar um pouquinho, tá bom? E aí, no seu livro, nós temos essas duas imagens. Vamos observar. Vamos ver o que está falando nessa imagem. Vamos fazer a leitura dessas imagens. Olha aqui comigo. Nós temos aí as crianças. Elas estão contando alguma história. Sim ou não? E elas estão aí, ó. Olha essa criança. Meus amores, essa criança aí está com a cara de quê? De assustado, não é verdade? E ali, esses personagens aqui, será que está causando medo? Então você vai observar essas imagens e vai fazer a sua leitura, certo? Muito bem. Então, o nosso conteúdo de redação, nós vamos começar com contos de assustar. Mas, meus amores, o que é o medo? Tia Gisele colocou aqui um significado. Vamos ver. O medo, ele tem a função de nos proteger dos perigos. É verdade. Quando nós temos medo, nós estamos o quê? Nós estamos nos prevenindo de acontecer algo de ruim. Se eu tenho medo do escuro, então é porque eu não vou para aquele lugar que é escuro, porque pode acontecer alguma coisa. Ou não. Mas eu estou o quê? Me prevenindo, ou seja, eu estou me protegendo de acontecer alguma coisa, tá? Então, isso é um dos significados de medo. E agora, eu coloquei aqui umas imagens de quê? Essa imagem aqui está tudo escuro, não é verdade? O que é que você acha? Qual é o medo que eu estou me referindo a esse escuro aqui? A essa escuridão? Pronto. Essa imagem aqui, meninos e meninas, está nos remetendo à escuridão. O medo do escuro. O medo de ir para um lugar que está escuro. E esse cachorrão aqui? Meu Deus! Esse cachorro aí está com a voz... Ou melhor, ele está com uma boca muito grande. Ele está com raiva. Com certeza, muitas crianças, muitos adultos têm medo de cachorro. E principalmente assim, não é verdade? E aqui, olha o que a tia colocou. Uma cobra.
meu Deus! Quem tem medo de cobra aí? Eu. E você? Tem medo? Não sei. Tem gente que adora cuidar de cobras? Não, assim não, né? Mas, olha aí, meus amores. A tia colocou alguns medos que as pessoas têm, tá? Alguns exemplos. Então, pronto. Que legal. Falamos de redação. Agora nós vamos começar ortografia. Ortografia, nós vamos trabalhar o quê? Vamos ver aqui a nossa agenda de ortografia. Na agenda de ortografia, você vai ler, vai cantar e identificar palavras escritas com X. Tia Gisele, vamos falar de X novamente? Não é assim. Agora nós vamos falar de outros sons que o X nos remete, certo? Vamos já já descobrir. Responder às páginas 56 e 57 do seu livro de caligrafia Marcha Criança. Então, aqui está a nossa agenda para a aula de hoje. Então, vamos lá. Coloquei aqui para a gente analisar primeiro uma música que fala sobre os sons do X. Não está no seu material, então eu quero que você preste atenção e cante junto com a tia, tá bom? Essa música é de Lisete Gene. Vamos lá? Essa música parece muito com aquela da barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. Lembra? Então vamos com a tia. A letra X diz que tem 4 sons de arrepiar. É verdade? É mentira? Vamos ver e comprovar. Essa letra diz que tem som de S, que está em explica, em extenso e aproximar. Quem consegue adivinhar qual o som que o X tem em exame, exagerar? Quem sabe, quem já sabe vai já cantar. Quando tem o som de CS, o X é mesmo engraçado. Leia fixo, maxilar, mas não vai se atrapalhar. Uma letra tão versátil como o X não há igual, pois em roxo e abaixar tem som de CH. Olha que legal, o X é mesmo danado, é danado para valer, variando os seus sons, tenta enganar também. Olha que legal. Então, isso daí foi para mostrar para vocês que a letrinha X tem outros sons, tem alguns sons que nós vamos analisar. Então, vamos com a tia. Vamos voltar aqui para a nossa música. A letra X, ele tem 4 sons que nós vamos descobrir. E eu fiz o quê? Coloquei algumas palavras em destaque. Por exemplo, explica. Vamos aqui com a tia. Explica, extenso e aproximar. Qual é o som que esse X tem? O som de S. Exame, exagerar. Qual é o som que tem esse X? Fala bem alto aí. Exame, exagerar. E agora? Fixo. Olha com a tia. Fixo. E maxilar. O som de CS. Roxo e abaixar. Leia com a tia. Fala bem alto. Roxo, abaixar. Esse X tem o som de CH. Isso. Então, o que nós vamos falar agora? É que as palavras escritas com X apresentam 4 tipos de sons diferentes. Então, é isso que nós vamos analisar, entender, aprender em ortografia. Primeiro, eu vou dizer o quê? Que o X tem som de Z. Tem palavras escritas com X, mas a pronúncia é de Z. Outra regrinha. O X com o som de S
e SS. Outra, X com som de CK e KS. E a quarta, X com som de CH. Isso mesmo. Então, nós vamos aprender, nós vamos analisar muitas palavrinhas para a gente conseguir identificar essas regrinhas aí. Olha que lindo! Olha a letra X sorridente. O que é que ela está dizendo para a gente? Vou agora apresentar uma letra diferente que costuma o som mudar, confundindo muita gente. É verdade, confunde mesmo. Por quê? Porque o X tem o som de S, tem o som de CS, tem o som de Z e tem o som de CH. Acaba confundindo, mas nós somos espertos. Eu sou esperta e você também é esperto. Então, nós vamos aprender juntos. Mas me diga, qual som de X eu represento? Vamos ver? Caixa. Olha aí, fala com a tia. Caixa. Esse X tem o som de CH. Outra. Exato. Zá. Esse X tem o som de Z. Texto. Esse X tem o som de S. E a outra palavra, táxi. Táxi. Olha o X. Tem o som de CS. Então, fala a palavra em voz alta para você poder pronunciar e saber qual o som que ele está se referindo. Pronto, meus amores. Então, nossa aula de ortografia foi falando sobre a letra X, com 4 tipos de sons, e nossa aula de redação foi falando de contos de assustar. Certo? Então, um beijo, meus amores, e até nossa próxima aula.